Olá, que bom ver você aqui. Seja muito bem-vindo no nosso canal. O nosso desejo é que a mensagem a seguir transforme para sempre a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Passa já convosco. Você está feliz por estar aqui? Que você possa aplaudir e glorificar o nome dEle, que é digno de toda honra, digno de toda glória. Aleluia. Antes de você se assentar, dê um abraço a essa pessoa bonita e cheirosa aí que está do seu lado. Se não tiver ninguém do seu lado, vire para trás, vire para frente. Nós vamos continuar com as nossas ministrações de domingo, falando sobre o Sermão do Monte e falando sobre as bem-aventuranças. E eu vou acelerar aqui para a gente poder falar tudo que... Espero que dê tempo da gente falar tudo que é para ser falado nesta manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram aí? Você que está com a sua Bíblia? Bem-aventurados. As versões elas vão se modificar. Umas vão ter os humildes, umas versões vão ter os felizes. Mas a versão da NVI diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Numa linguagem mais contemporânea, numa linguagem mais do meu tempo, não do tempo de vocês, mais velhos, diz assim... bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Algumas coisas nesse texto, irmão, que nós precisamos voltar um pouquinho para a gente poder entender esse Sermão da Montanha. Ele é a fala mais longa de Jesus na Bíblia. E para a gente poder entender isso, porque algumas pessoas dizem que é o começo do ministério de Jesus, porque ele havia acabado de escolher os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos, mas o começo do ministério de Jesus já foi lá atrás, quando aos 13 anos ele sentava no templo e falava da palavra de Deus. O ministério dele começou muito antes. E para a gente entender um pouco disso, irmãos, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque havia um grande problema nessa questão de Jesus falar dessas bem-aventuranças. O povo, neste tempo, o povo não seguia mais os preceitos da lei. Os povos não eram mais fiéis aos mandamentos. Eu só preciso dar essa introdução para você entender esse texto da palavra de Deus. Houve um tempo, irmãos, nas Bíblias mais antigas, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, isso nas Bíblias mais antigas, havia uma página em branco. Eu me lembro que a Bíblia do meu avô, que está comigo lá em casa, que era do meu pai, eu sequestrei do meu pai, e ela tem entre o Velho Testamento e o Novo, pastor, ela tem uma página em branco. Essa página em branco, ela tem um significado muito grande para esses dias em que Jesus vai falar desse sermão. Porque essa página em branco, vão chamar esse tempo de período interbíblico, ou período negro, ou período intertestamentário, que é um período de 400 anos, onde Deus não se manifestou ao seu povo. O último profeta foi Malaquias, e de lá para cá, Deus foi proposital, tá, irmãos? Foi proposital. Deus
não se revelou ao teu povo através dos seus profetas. Deus não falava mais com o seu povo através dos profetas. E esse período foi de 400 anos, onde Deus não se manifestava. E nesse período de 400 anos, algumas religiões surgiram, seitas surgiram. Se você pegar a Bíblia católica, ela tem alguns livros que não contém na nossa Bíblia, que são chamados de livros apócrifos. Se você quiser entender um pouquinho mais de tudo isso, ó, fazer a propaganda. ITQ começa em fevereiro, faz a matrícula e vai estudar. Mas se você tem, a Bíblia da Igreja Católica tem os livros chamados de livros apócrifos, que são os livros não cristãos, não santos. Eles não foram reconhecidos pela Igreja Católica, por isso eles não estão na Bíblia. Em detalhe, não foram reconhecidos pela própria Igreja. E eles não estão na nossa Bíblia. Eles são chamados de livros não santos, livros não inspirados por Deus. Esses livros, esses evangelhos que eles chamam, surgiu nesse tempo. Nesse período onde Deus não se manifestava. Então, mais ou menos assim, ó, como Deus não falava, qualquer um que falasse era lei. Qualquer um que falasse, que surgisse com uma religião, o povo, que era o povo judeu, o povo de Deus, se desviava para ela. Então, quando Jesus ele vem ao mundo para trazer a salvação ao povo de Deus, Deus preparou este tempo. Deus ficou em silêncio esses 400 anos, para que quando o Messias viesse, que era a promessa que eles tinham, a promessa do Messias, quando esse Messias viesse, o povo pudesse entender quem era Jesus Cristo e recebê-lo. Mas quando Jesus começa a pregar o Sermão da Montanha, o povo está com a ideia distorcida, o povo está com a mente distorcida, o povo está preso em seitas, em religiões, o povo está preso em oferendas que faziam, o povo está preso a sacrifícios que eram feitos a esses deuses. O povo não está preparado, o povo esperava um Messias, mas eles achavam que o Messias seria como Davi, ele viria como Davi para libertar o povo da opressão de Roma que eles estavam vivendo. Então eles não esperavam que o Messias seria esse Jesus que vinha apaziguar, que vinha falar da palavra, que vinha anunciar o evangelho de uma forma diferente. E quando Jesus ele pede para aquele povo se assentar, ele fala aos seus discípulos: manda esse povo se assentar porque agora eu vou falar. Porque na verdade o que Jesus queria dizer, irmãos, que para mim é a receita para a verdadeira felicidade, é o Sermão da Montanha. Ele vai do capítulo 5 ao 7, se eu não me engano. 7, pastor Gelson? Acho que é 5, 6 e 7. Fala o Sermão da Montanha. É Jesus numa fala sem ser interrompido. Então é uma pregação, segundo os teólogos, de mais ou menos 5 horas. Está disposto, irmãos? Só 2 tópicos. Não é todo sermão. Aleluia, né, pastor? Graças a Deus, são só 2 bem-aventuranças. Imagina, ser 4 horas da tarde aqui, irmão? Aquele franguinho queimando no fogão? E você aqui ainda? Mas a gente vai ser rápido. A gente não vai terminar 10h30, tá? Eu prometo. Mas olha só, quando Jesus começa a falar dessas bem-aventuranças, ele começa a dar a receita para que a gente possa ter uma vida feliz. Note, irmão, se você ler o texto, note que o povo está lá por causa das curas que Jesus fazia, por causa dos milagres que Jesus operava. O povo está ali em busca de soluções para os seus problemas. E eu entendo que nos dias de hoje, as coisas não mudaram muito. E hoje nós temos muita gente buscando mais a solução dos problemas em Cristo do que a salvação. E Jesus estava anunciando a salvação. A receita que Jesus dava era para ter uma vida feliz e para ter vida eterna. Mas o povo está ali porque o povo queria a cura para a sua doença, para a sua enfermidade. O povo queria a solução para os seus problemas. E na igreja dos dias de hoje, as coisas não mudaram muito. Se busca muito mais ser próspero do que ser salvo. Nós buscamos muito mais a cura de uma enfermidade do que a salvação. Nós não nos determinamos tanto, nós não somos tão aplicados em relação à salvação como nós somos em relação a ser prósperos. Irmãos, não tem nada de errado você buscar as outras coisas.
Não tem nada de errado você buscar as outras coisas, mas essas outras coisas, elas não podem ser mais importantes do que nós sermos salvos. Elas não podem substituir. Não se busca mais a cura do que ser salvo. Não se busca mais ser próspero do que ter vida eterna. Não se busca. Porque eu entendo uma coisa, irmãos, uma vez curado por Cristo, curado para sempre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberto uma vez, liberto para sempre. Salvo, buscamos isso todos os dias. Jesus pagou um preço caríssimo, o caminho está aberto, mas eu tenho que trilhar por esse caminho todos os dias. Porque eu estou aqui hoje, amanhã nós podemos escorregar e perdermos a salvação. A Bíblia vai dizer: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Os mansos que Jesus se refere, eles vêm completamente o oposto à sociedade que nós vivemos hoje. Porque hoje a sociedade apregoa, ela impulsiona a gente ser forte, a gente ser bravo, a gente ser guerrear, batalhar para se conquistar alguma coisa. Eu não estou dizendo que isso não tem que acontecer. Mas não é através de guerras, não é através de lutas. E quando Jesus vem dizer assim, viu, nós temos que ser mansos. Não é ser forte, não é ser arrogante que é ser feliz. É ser manso. Jesus vem nos ensinar que um verdadeiro cristão, ele deve ser o oposto do que o mundo apregoa. Olha isso aqui que interessante, irmãos. Ser manso não significa ser uma pessoa de boa índole. Ser manso não significa ser uma pessoa educada. Ser manso não significa ser uma pessoa cordial. Ser manso não significa ser uma pessoa que respeita os seus pais. A gente tem uma ideia talvez diferente. O ser manso não é uma atitude externa, irmãos. O ser manso é uma atitude interna. Nós alcançamos a mansidão pela graça de Deus. É pela graça, ninguém nasce manso. Ninguém nasce manso, querido. Então, ser manso não é ser uma pessoa mole. Ser manso não é ser aquele coitadinho. Eu sou humilde, eu sou manso. Não, não. É diferente. O ser manso não é aquele que vai para um cantozinho e fica choramingando. O ser manso não é aquele que se cala diante de algo errado na sua vida. O próprio Jesus, que era manso, que se autodenominou manso, ele falou, eu sou humilde e manso. Um dia, ele entra no templo e pega um chicote e soca na lomba de todo mundo, dos mercadores que estavam dentro da casa de Deus. Jesus era manso. Jesus se autodenominou manso. Ser manso não é ser conivente com o erro. Ser manso não é, tá bom, então para não criar confusão, eu me calo diante do pecado. Então para que a pessoa fique confortável, para que eu tenha um bom relacionamento com a pessoa, eu vou me calar diante do erro dela. Ser manso é ser submisso à vontade de Deus. Ser manso é ser como Jó, que passou o que passou, que apesar de todas as circunstâncias, se manteve fiel a Deus. Ser manso é ser como Paulo, que aprendeu a ser feliz em todas as circunstâncias em que vivia. E aprendeu com Deus que a graça de Deus bastava na vida dele. Ser manso não é reclamar com Deus. Ser manso não é andar bicudinho pelos cantos, porque Deus não fez aquilo que Ele queria que fizesse. Porque nós temos esse problema, irmãos. Nós somos meio melindrosos. Que a gente pede, Deus não faz, e aí a gente chora. E a gente fica emburradinho. A gente fica bicudinho. Isso não é ser manso. Ser manso é entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é mansidão. Ser manso é dar graças a Deus por todas as coisas. E agora essa parte mais importante. Ser manso é estar no controle absoluto do Espírito Santo. Isso é ser manso. Eu li uma coisa que eu achei muito interessante. Diz que o manso na língua grega,
ele foi usado para um animal selvagem, que foi domesticado, que se tornou dócil. Ser manso para nós é ser ensinado. Ser manso para nós é ter os seus impulsos controlados. Ser manso, no nosso caso, é aquele que é dirigido, que é guiado e que é controlado pelo Espírito Santo. Provérbios 16:32 diz assim que quem tem domínio próprio é mais forte do que aquele que domina uma cidade. É sério isso, irmãos. É muito sério. Então, o ser manso não é assim o forte que domina, é o manso que domina. É completamente o oposto do que o mundo apregoa. Nós precisamos abrir mão dos nossos direitos legítimos. Quando nós somos mansos, nós abrimos mão daquilo que queremos e nos tornamos aquilo que Deus quer que sejamos. Olha que interessante e linda essa passagem. Filipenses capítulo 2. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor. Ou você sabe por que Deus fez isso com Jesus? Porque Jesus permitiu ser manso. Jesus se permitiu ser manso. Irmãos, grave isso no seu coração. Ser manso é reconhecer diante dos homens quem nós reconhecemos quando estamos diante de Deus. Isso é muito sério. Porque nós temos uma facilidade muito grande para diante de Deus nos derramar, confessar os nossos pecados e declarar para Deus quem somos. Mas aí muitas vezes diante dos homens a gente coloca uma capa. A gente coloca uma máscara. E a gente quer ser aquilo que a gente não é. Aquilo que Deus sabe quem nós somos. Mas diante dos homens, nós queremos ser diferentes. Nós queremos manter a aparência. Nós queremos manter a fachada. Então ser manso, querido, é confessar diante dos homens quem nós somos e quem confessamos quando estamos diante de Deus. Porque Deus nos conhece mais do que os homens. E a Bíblia vai dizer que os mansos herdarão a terra. A palavra herdarão, ela significa adquirir por parentesco ou hereditariedade. Isso quer dizer que nós vamos herdar tudo aquilo que pertence a Deus. Você perdeu a oportunidade de dar uma glória. Vou repetir para você dar uma chance, você vai. Nós vamos herdar tudo aquilo que pertence a Deus. Sabe o que eu entendo, querido? Tudo que existe neste mundo, Deus criou, Deus formou. Os minérios, a terra fértil, tudo foi Deus quem colocou neste mundo. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Eles herdarão a terra. A Bíblia vai dizer que nós, se formos fiéis a Ele, nós comeremos o melhor dessa terra. Eu recebo isso para a minha vida, querido. Recebe para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Você vai comer o melhor dessa terra. Se não está comendo, vai comer. Você vai comer. Então, eles herdarão a terra. Irmãos, eu li um negócio de um cara chamado Flávio Joséfos. E tem muita gente que ele identifica esse herdar a terra só com os céus. E ele fala assim, a cabeça do cristão, ela se torna pequena diante da palavra, porque nós podemos herdar tudo o que existe aqui, que Deus criou e colocou neste lugar para nós. Nós temos que ter sim foco no céu, salvação, viu? Mas eu não vou passar por essa terra mendigando, comendo o pão que o diabo amassou com o pé. Né? Ditado você sabe. Não vou. Nós vamos desfrutar nessa terra de tudo aquilo que Deus colocou neste lugar para nós. Irmãos, Deus colocou tudo que existe nessa terra foi para nós.
Foi para o ímpio está tomando conta de tudo, mas nós cristãos estamos acovardando. Irmão, se levante, se você não veio, venha na próxima vigília. Sexta-feira tivemos uma batalha espiritual neste lugar, nós temos que tomar posse daquilo que é nosso, mandar o diabo embora da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar, e tomar posse daquilo que é nosso por direito e por herança. O diabo não pode ciscar, cirandar na sua vida, querido, ele não pode. Nós temos que tomar posse, não é só para viver bem no céu, querido, porque no céu não tem problema. No céu não vai ter dor, não tem enfermidade, não tem falta, não vai precisar ter dinheiro, não vai ter avião, não tem carro para você andar, não precisa de nada. Mas você vai andar por ruas de ouro, a pé. Lá nos permite pôr pneu, não, era você andar a pé nas ruas de ouro. Mas até chegarmos lá, eu quero aquilo que Deus colocou de melhor nessa terra. E você herdará também os céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E eu fiquei aqui bajulando, falei, Deus amado, o que é isso? Fome e sede de justiça, irmãos. Quando nós falamos que tem fome e sede, eu fico pegando o que Jesus fez. Ele pegou os dois elementos básicos para a sobrevivência do ser humano. Comida e água. Jesus vai dizer assim, viu? Você tem que ter fome e sede de justiça. Você tem que ter fome e sede. Assim como você acorda de manhã, louco por um café da manhã, um misto quente, porque até derrama para o lado assim, oh glória. 40 dias só para comer isso. Pãozinho integral, claro. Eu nem estou podendo comer, mas sangue tá bom, vamos lá. Mas pensa, irmãos. Pensa. Diz que tem uma padaria nova aqui americana, não vou levar o nome para não fazer propaganda. Mas diz que o café da manhã lá é espetacular. Imagina você acordando todo dia amanhã. Quem já ficou aqui em hotel, hospedado, quando você vai viajar assim, você acorda de manhã aquele... Fala, né? Mulherada, você acorda de manhã, você não tem que fazer nem café. Você acorda de manhã, fala, Flavinho, você estava lá esse dia, você acorda de manhã assim, ó. Renan, pensa. Ah, já não faz café? Desculpa. Você acorda de manhã. Está entregando a Flavinho. Ela faz o leite. Acorda de manhã, irmão. Você acorda de manhã, aquela mesa farta, montada. Ô Senhor, vem em mim. Né? Aí você acorda, você não acorda com fome. E quando você dorme cedo, você acorda com mais fome ainda. E quando você dorme sem jantar, você acorda comendo tudo, até o feijão gelado da geladeira. Jesus está dizendo assim, viu? Do mesmo jeito que você tem fome, tenha fome da minha verdade. Já andou com a boca seca? Que eu estou aqui agora mais ou menos, com a boca seca, de nervoso também. Mas já ficou com a boca seca, irmãos? Você vai correr ou fazer alguma coisa e você volta. Qual é a coisa que você mais deseja? Água. Coca é bom, mas água nessa hora é espetacular. É o que mata a sede. Jesus está dizendo assim, da mesma forma que você tem essa sede por beber água, tenha sede por santidade. Um pastor, uma vez ele disse assim, de um jovem que queria ter uma experiência com o Espírito Santo. Ele, pastor, eu quero ter. E o pastor, tá bom, vou te mostrar como é que você faz. E catou o menino, levou lá para o fundo da igreja. Abriu a torneira e encheu o tanque d'água. Ele menino assim, você não quer ter uma experiência? Quero, então eu vou te ensinar como é. Aí ele falou assim, vem cá, se aproxima do tanque. A hora que o menino se aproxima do tanque, falou, olha lá dentro. A hora que ele olhou, catou a cabeça do menino e afundou. E deixou lá, irmão. Deu uma... Ele, vai de novo. E segurou o menino lá. O pastor é macho. Esse. A hora que ele soltou, ele falou assim para ele assim, quando você estava lá embaixo d'água, qual é a coisa que você mais desejava na sua vida? Ele falou assim, ar para respirar. É dessa forma que você tem que buscar a Deus. É desse jeito. Como se fosse, sendo a coisa mais importante para a sua vida. Mais importante do que o ar que você respira é ter a presença de Deus na sua vida. Então, sede de justiça tem a ver com santidade. E olha como Jesus irmãos, as bem-aventuranças, elas não estão em desordem. Eu comecei a ler esse texto já há alguns dias, e assim, a gente tem que parar de escrever alguma hora, porque se você não parar de escrever, cada hora você vai montar um livro das bem-aventuranças.
E eu comecei a ler as bem-aventuranças e li, reli, nem sei quantas vezes mais eu li e reli isso. Mas eu entendi que elas estão numa ordem. Olha o que Jesus falou. Ele falou primeiro, ele falou assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que se arrependeram, que reconheceram quem são e reconhecem Deus na sua vida. A segunda bem-aventurança, ele fala assim, bem-aventurados os que choram. Aqueles que choram pelos seus pecados e choram pelo Evangelho de Cristo. E choram por estar na presença dEle. Ele vai dizer assim, ó, bem-aventurados os mansos, são aqueles que são controlados pelo Espírito Santo de Deus. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Entenda isso. Só quem se arrependeu dos seus pecados e tem o Senhor como seu Salvador e ainda chora por Ele, e permite ser controlado pelo Espírito Santo e guiado por Ele, é que consegue ter sede e fome de justiça. Não tem como a pessoa que não se arrependeu, não reconheceu Jesus, não chora diante de Cristo, não é manso, não tem como essa pessoa ter fome e sede de justiça. É preciso seguir a ordem. Ter fome e sede de justiça, querido, não significa fazer justiça com as suas próprias mãos, não é devolver o mal que lhe fizeram. Me bateram, toma. Me roubaram, roubo também. Mataram, mato também. Me agrediram, eu agrido também. Não. Ser manso, ter sede de justiça é permitir que Cristo faça a justiça dele e não a nossa. Nós temos um problema, porque Jesus fala assim, viu, dê um tapa, o que ele fala? Dá outro lado. É ruim, hein? Fala aí. Às vezes não é nem um tapa, a agressão física, mas é uma palavra verbal. A pessoa falou, já despenca o alfabeto inteiro nas costas dela. Isso não é fazer justiça, querido. Há tantas atrocidades nesse mundo, homicídios todos os dias, maltratos com mulheres, com crianças, e nós vamos vendo tudo isso, isso vai entrando no nosso coração. E quantas vezes a gente já disse assim, eu matava um cara desse. Esses dias eu não vi e não gosto de ver, não vejo. Esses dias postaram um vídeo de um pai se batendo numa criança, de um menininho, acho que de nem 1 ano ele tinha. Postaram no grupo de pastores. Você viu, pastora Wanda? Não, eu não tive coragem. Porque quando postaram no grupo, logo em seguida teve acho que 3 pessoas que saíram do grupo, acho que por causa do vídeo. E eu falei, não vou nem ver, porque eu não gosto. Não sei se vocês viram, mas é um pai que está sentado no chão, eu fiquei sabendo disso depois. É um pai que está sentado no chão com um bebezinho, acho que de 7, 8 meses, ele está aprendendo a andar. E o pai quer que a criança aprenda a andar. E porque a criança não consegue andar, o pai lasca um tapa na cara do bebê, que quase vira o pescoço do moleque do lado. E a gente vê isso, o que a gente fala? Eu mato um homem desse se eu ver na minha frente. Isso não é fazer justiça. Isso é fazer justiça com as próprias mãos. Jesus vai dizer assim, viu? Permita que a minha justiça seja feita. Em Amós 8:11 diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Presta atenção nisso. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Irmãos, isso é sério. Você vai ter dinheiro, você vai ter fartura na sua casa, mas você vai estar vazio, porque você precisa ouvir a palavra de Deus. Para encerrar, tudo isso que nós lemos, dentro do próprio Sermão da Montanha, lá no capítulo 6, Jesus vai dizer assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu pedi para deixar essa caixinha da pastora Wanda aqui, porque assim, ó, quando Deus está falando, Jesus está dizendo assim, viu, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, está dizendo assim, viu, as demais coisas, as coisas da caixinha, tá? Você entendeu o que a pastora Wanda disse? As demais coisas são as coisas da caixinha. Erra quem pensa que as demais coisas, Deus está falando de financeiro. Deus está falando de vida próspera na área financeira. Deus está falando de carro novo, casa nova. Esquece. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. São as demais coisas que são necessárias para a sua vida. Não são os caprichos, como disse a pastora Wanda.
são as coisas da caixinha. As coisas extras da caixinha, queridão. Deus te deu saúde, vai trabalhar, seja fiel a Ele no seu dízimo, na sua oferta, se organize financeiramente e conquiste. Deus não tem nada a ver, Deus vai te capacitar para ter um bom trabalho, um bom emprego e saúde para isso. Mas o que você faz com o seu dinheiro é problema seu, Deus não tem nada a ver com isso. Se você não conquista, Deus não é culpado. Se você não compra, Deus não tem culpa nenhuma. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fique de pé no seu lugar. Eu achei que eu ia estar meio-dia, ó, como eu sou bonzinho com vocês. Tá vendo? Coloca a mão sobre o seu coração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai. E entendemos, ó Deus, a Tua palavra nesta manhã. Eu entendi, Deus, que de tudo que nós tivermos que fazer, que nós possamos permitir ser controlados pelo Teu Espírito Santo, ser dirigido por Ele. Em tudo que nós falarmos, em tudo que nós fizermos, em tudo que nós, por onde andarmos, que sejamos dirigidos pelo Espírito Santo. Que o Senhor permita, Pai, Espírito Santo, que sejamos fiéis aos Teus mandamentos. Que independente das circunstâncias que vivemos, ó Pai, que os nossos olhos estejam postos no Senhor. Não permita, ó Pai, que nós sejamos como este mundo, ó Deus. Não permita, ó Pai Santo, que nós busquemos mais qualquer outra coisa do que não ser a Tua presença. Não permita que nós primeiro busquemos as conquistas materiais, ó Deus. Não permita isso. Que essas conquistas materiais possam vir às nossas vidas diante da nossa fidelidade com o Senhor, ó Pai. Resultado do nosso relacionamento com o Senhor, resultado da nossa vida de comunhão e intimidade com o Senhor, resultado do nosso altar restaurado na Tua presença. Só uma maneira, ó Deus, de nós conseguirmos tudo isso, de vencermos este mundo, de sermos fiéis ao Senhor, é permitir que o Espírito Santo faça morada eterna dentro de nós. Essa casa é sua, Senhor Deus. Essa casa, ela pertence ao Senhor. Nós oramos isso, ó Deus, nessa manhã em nome de Jesus. Olha aqui para mim só um minutinho, querido. Quando nós cantamos aqui hoje de manhã, que seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. A Flavia disse algo que a gente precisa entender. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não mora nessa igreja. Deus não mora em nenhuma igreja, querido. Diz assim, viu, eu habito num coração quebrantado, num coração contrito, num coração que se entrega a mim verdadeiramente. Eu habito em pessoas que são mansas. Eu habito em pessoas que têm fome, que têm sede de justiça. Eu habito em pessoas que se permitem ser direcionadas por mim. Presta atenção, querido. Deus, Ele habita em você. E isso aqui é algo importantíssimo de você entender. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três que se formam em um. Eles são uma só pessoa. Se o Espírito Santo habita em mim, presta atenção nisso, Deus habita em mim, Jesus habita em mim. Através do Espírito Santo eu tenho o Pai, eu tenho o Filho e eu tenho o Espírito Santo em mim. Se você tem isso na sua vida, presta atenção numa coisa: Deus vai onde você vai, Deus pisa onde você pisa, Deus toca onde você toca, Deus fala com quem você fala, Deus anda por onde você anda. Você é o representante legal do Senhor aqui nessa terra, sacerdócio santo. Nós somos nós não somos dessa terra, querido.
Nós somos seres do céu, nós não somos dessa terra, mas nós somos representantes do céu aqui na terra. E como representante do céu, eu tenho que sim dar um bom testemunho, eu tenho que sim andar em comunhão com Ele, eu tenho que sim falar do Teu Evangelho, eu tenho sim que pregar o Teu Evangelho, eu tenho sim que influenciar vidas, eu tenho sim que trazer gente para a igreja, eu tenho sim que salvar a minha casa. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Talvez você esteja esperando que Deus vai fazer uma obra na sua família, viu? Deus pode usar você para fazer a obra na sua família. O pastor, sei lá, quem que é um bambambam aí? Tá no auge. Vou esperar que o pastor David Leonardo vai falar lá com a minha tia. David Leonardo não vai falar com a sua tia. Deus vai usar você, Pedro, Maria, José, João, Pedro, não sei o seu nome. O pastor Malafaia podia vir lá na minha casa. Fazer o quê? Deixa eu dizer algo para você. Aquilo que Deus colocou na vida desses pastores, Deus colocou na minha e colocou na sua, que é a autoridade espiritual. Exerça ela, exerça a autoridade espiritual, exerça. Feche seus olhos. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Seja bem-vindo na minha vida, na minha casa. Seja bem-vindo aqui, Senhor.